Beleza. Esse daqui, a ideia é fazer um vídeo de primeiras impressões de uma ignição que eu não sabia que existia, mas já existe faz tempo, que é a PVL programável. Então, o que é a PVL programável? A ignição PVL. Ela é a ignição normal, que a gente já viu, sei lá, todo mundo já deve ter visto, a ignição, rotor. A diferença dela é que na bobina e no CDI, ele vem, quer dizer, já vem o terra, esse daqui que é o mata-motor, posso falar desse nome, mata-motor. Aqui é a conexão com a PVL, e a diferença básica está nesses dois fios aqui, esse aqui e esse aqui. Então o que acontece com essa ignição? Ela tem essa conexão aqui, que é para você ligar nesse kit aqui da microchip e ligar num USB. E para que serve isso? Para você poder programar a curva dentro dela. Então essa ignição, qual que é a vantagem dela? A grande vantagem é que ela tem avanço. E esse avanço, além dela ter o avanço, esse avanço é programável. E além desse avanço ser programável, são duas curvas de avanço que você pode ter aqui, automática. Que aí essa curva de avanço, ela é alterada com esse fio aqui. Então você tem a curva de avanço A, eu vou mostrar os gráficos já. Você tem a curva de avanço A, quando você fecha esse fio em curto, ou aterra ele troca para a curva B. E isso você faz andando com a moto automático, é bem interessante. Esses outros dois fios aqui é para um tipo de controle, eu acredito que é para telemetria, mas eu não tenho esse equipamento para fazer a telemetria. Eu tenho só esse aqui que é para programar. Então seria uma ignição PVL programável. Então o interessante dela é que eu só tinha visto até hoje, eu nem sabia que existia, eu só tinha visto ela sem avanço. Então você punha ela num ponto, ela ficava aquele ponto e ia embora. Agora aqui não, isso daqui muda completamente a minha visão sobre a PVL. E aí eu peguei o manual dela aqui para a gente poder falar cada detalhe aqui, e depois eu mostro o programa para fazer para poder gravar as curvas de avanço. Primeiro então eu vou falar um pouco do manual dela de instalação, que eu nunca tinha visto também, achei pela primeira vez o manual, falar alguns itens aqui que ela fala e depois a gente parte para o programa. É só, como eu não instalei e não montei ainda, é só um vídeo inicial aí, vai. Então vamos lá. Aqui no manual de instrução dela, que eu não sabia, ela recomenda você usar um aterramento de cordoalha, não usar o aterramento original, para não correr o risco de queimar a bobina. Então a primeira coisa que ele fala. A segunda coisa que também está no manual, usar esses, como é que chama isso aqui? Amortizador, esses amortizador aqui, para não deixar também a bobina presa direto no quadro por conta da vibração. Eu não sabia disso. Outra coisa que ele fala, que tem que usar um cachimbo com uma resistência específica de 5 kΩ, que está aqui. O código do cachimbo é 401.222, para quem quiser saber. A ignição, para quem quiser pesquisar, é a 592.103, o código da bobina. O código do rotor, que é o furo grande, que já é para RD 135, não é que é para RD, mas que serve na RD. Ele eu acho que é esse número aqui, 955, e o estator, para quem nunca viu um novo, existe o novo, está aqui, número 1007, é o que está aqui. Um detalhe, esse estator
ele funciona dos dois lados, ele funciona tanto girando para a esquerda como para a direita. Depende de onde você alinha o rotor. Bom, vamos lá. O que mais que ele fala aqui? Então ele fala que tem que ter uma conexão grande com o terra, uma conexão boa com o terra. Ele fala do cachimbo. Aí aqui é o conector. Vou pegar ela aqui. Aqui é o conector que vai para o estator. Aqui é o aterramento. Aqui é o botão liga-desliga. E aqui é o botão que seleciona a curva de ignição, que é o verde. Tá aqui. Beleza. O que mais ela fala aqui? Que você, para fazer que para você montar essa ignição, o ideal é que você olhe o avanço de ignição original da moto, comece por ali, e também as curvas de avanço, o ponto inicial e as curvas de avanço, se você for substituir de uma outra ignição. Tá? Ela funciona girando tanto o sentido horário quanto o anti-horário. Vamos ver o que mais. Aqui a fixação. Tal. Deixa eu ver aqui. Se não tiver o cachimbo da vela, se você tiver com o cachimbo sem a vela e bater na partida, ela diz que ela pode queimar aqui. Eu não sabia disso, mas está aqui no manual. Vamos ver o que mais aqui que ele fala. Para motores 125 cilindradas, no sistema digital, ele recomenda 1 a 1.2 milímetro antes do ponto morto superior, o avanço fixo, vamos dizer, ou a posição inicial. Depois a gente calcula isso quantos graus dá no motor. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui é só isso. Vamos ver o que mais aqui. Esse aqui, como é um vídeo só de introdução, só das primeiras impressões, eu não usei ainda. Quando eu usar eu vou poder falar mais. Aqui é o manual do sistema Andrômeda, que ele chama aqui, que é o sistema, que é o programa que faz a gravação das curvas. Então aqui é o manual dele. E o que é o interessante? O programa, ele não enxerga o ponto fixo. O que eu estou falando de ponto fixo? Se você pegar, colocou lá o rotor e o estator, depois que você ajusta o primeiro ponto, então por exemplo, você colocou 15 graus, 10 graus, 30 graus, esse primeiro ângulo, ele não sabe, o software não consegue detectar. Então, a curva de ignição vai ser esse ponto que você ajustou fixo, mais o ponto que você ajustou no software. Então, por exemplo, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Então aqui, por exemplo, ó, eu ajustei duas curvas aqui. As duas começando em 15 graus. Ela vai até 2000 RPMs, aí ela sobe a primeira curva para 25 e depois ela vai descendo decrescente até 8.000 giros com um limite em 9. A outra curva ela começa em 15 graus também, vai até 2.000 RPM. Quando vai para 3, em vez de ir para 25, ela vai para 30 graus. Depois ela reduz, ela vai numa queda decrescente até 8.500 e o limite do RPM, que também você põe nessa ignição, você pode ir até 20.000, aqui está limitado em 10, você põe o limite do corte de giro que você quer. Então, para mim, a ignição, o resultado que eu quero no motor é essa. Só que quando você imprime a curva do sistema, quer dizer, do programa, ele acha que está em 0. Por que ele acha que está em 0? Porque esse 15, ele está ajustado aqui no rotor. Então tem 15 graus aqui, já fixo. Então ele só entende a partir desse 15. O software está entendendo que está em 0. E aí você ajusta, entendeu? Então tem 15 já colocado. Na curva B, mais 15 no pico de 3.500 RPM e depois volta. Então
Até tá errado aqui, tá? O limite na curva B está limitado em 11 e a curva A está limitado em 9. Então você escolhe os pontos da curva, você ajusta, você pode chegar até 40 graus aqui, esse é o limite aqui de programação, então você pode subir até 40 graus e o RPM você pode fazer até o limite em 20, você que ajusta esses limites. E o legal é que essa troca de curva você faz com um clique, como se você tivesse é claro, isso aqui é só um exemplo, não tem nada a ver isso aqui, mas é só para explicar que quando você faz se você tiver um sistema de clique, que você vira na mão ou aperta um botão, alguma coisa, enquanto esse botão tiver apertado, ele troca para essa curva. Se você soltar, ele volta para essa curva. Então, se você fizer, você pode fazer um botão que é pulsador, que enquanto você segura ele apertado, ele alterna a curva, ou você pode ter um botão que troca realmente. Você deixa ele girado a chave em ON, ele vai para a curva B. OFF, ele fica na curva A. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui no manual do sistema também ele explica as coisas que você pode fazer. Isso aqui eu vou mostrar no computador que é melhor. Deixa eu ver aqui. Bom, então, na verdade, deixa eu voltar aqui agora rapidinho. O que compõe o kit é a bobina, o stator, o rotor, esse pique aqui da microchip e esse CD aqui do programa. Quem me vendeu esse kit aqui foi a Go-Kart. Chama Vanderlei a pessoa que me ajudou com isso aqui. E o que mais ele já me disse que eu precisaria? E olhando pelo manual de instruções, ele recomenda exatamente o que ele me passou, que é o seguinte, que seria cabo, adaptador, esse adaptador todo mundo já conhece, o cachimbo, os dois amortecedor e a cordoalha. Isso aqui é o que eu comprei junto. Aí depois eu comprei esse aqui para passar a fiação, que é da RD. Essa instalação eu não fiz ainda, aqui é só um acabamento. E fiz um... Normalmente quando você vê essas ignições aqui fica tudo marcado. Eu fiz umas pecinhas em alumínio para colocar. Beleza, então. Vamos lá, espero que esteja dando para ver. Então, dentro desse CD Andrômeda, você tem o executável aqui, que é o Andrômeda, e você tem aqui as curvas. Então, você clica aqui no executável. Peraí, deixa eu ver se eu ponho o manual aqui rapidinho, só para mostrar aqui. Então, vamos lá. Aqui, eu não sei se está dando para ver, mas ó, ele mostra aqui duas curvas. Então você tem o ponto morto superior, você tem uma curva aqui, cadê? Aqui. Essa curva 1 e curva 2. Então você tem duas curvas que você consegue programar dentro de uma área. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui tem um exemplo. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Todos os exemplos estão de uma curva aqui. Espera aí. Vamos voltar lá. Vamos direto aqui então. Andrômeda. Então tá aqui, você vai abrir uma curva normal. Aqui eu vou pegar uma curva standard, original, uma curva K. Ó, essa daqui é uma curva aqui. Ela vai entrar com 22 graus e meio. Ela quase não tem avanço, ó, durante todo o limite dela. Ó, ela só cai um pouco entre 11 e 14.000 RPM. Ela cai para 20, depois ela sobe de novo para 25 e o limite dela, o limite está aqui em 20.000 RPM. Então nem sei de que tipo de carro, kart, scooter é essa curva aqui, mas é uma curva impossível de usar. Então o que você faz? Você pode pegar essa curva aqui e editar ela aqui. Vem aqui, seleciona o ponto aqui e arrasta, ó, tá vendo? Quero menos graus aqui, ó. Você vai arrastando ela aqui, ó. E faz
a curva do jeito que você quiser. E o limite do RPM também. Se eu quiser vir aqui em 6.000 e digitar RPM limite, ó, o limite do RPM está em 6.000. Então aqui você vai brincando, ó. Aí você tem a outra curva. Esse aqui só tem uma, ó, não tem outra curva. A outra curva dele não foi programada, ó, seria essa aqui. Como ela inicialmente ela é uma reta, você vai, clica aqui e vai adicionando pontos, ó, e vai avançando. A curva que eu fiz aqui, que eu estou usando, que eu chamei de curva, é essa aqui, ela é uma curva bem simples, ó. Ela tem 15 graus lá no motor, colocado de ponto fixo, e de lá ela vai ajustar na curva A até mais 10 graus, ou seja, até 25, que seriam 15 que está lá, mais 10 que está aqui. Daqui ela vai até 4.000 RPM e depois ela retorna aos 15 graus em 8.000 RPM, o limite é em 9. Na próxima curva, ó, ela tem outro limite, que é 10.000 RPM, tal. E aí você vai brincando com isso aqui, quando você estiver pronto, você clica aqui em CDI Box e programa. E é isso. Agora a ideia é usar, deixa eu usar bem primeiro aqui, aí depois eu posso falar com mais propriedade. Por hora, eu achei a salvação das ignições desse tipo, que não carrega bateria, porque agora você tem avanço, então o comportamento dela é igual de uma ignição normal. É claro que ela é muito melhor, muito mais rápida, tal, só que você pode ajustar o avanço. Então, por exemplo, eu posso pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui eu posso pegar, por exemplo, o manual da RDZ e colocar exatamente uma cópia desse ponto aqui se eu quiser, ó. 15 graus inicial, sobe para 27, desce para 13, deve ser um pouco abaixo de 15 e limite em 10. Aqui, ó, isso aqui eu posso copiar. Exatamente esse ponto, posso pôr maior, menor, posso fazer o que eu quiser agora. Agora o céu é o limite com essa ignição. Beleza? Então é isso. Eu vou usar, depois que eu usar, eu vou poder falar melhor dela. Por enquanto, é só o que eu vi até agora, é isso. Beleza? Valeu, um abraço, até mais.